Boa noite, pessoal. Esse aqui é talvez o primeiro episódio oficial do podcast Prosa Contextual e videocast também. E hoje estamos aqui para falar um tema, assim, talvez pretensioso, inclusive para algumas pessoas, que é a terapia baseada em processos. E para isso trouxemos um convidado hoje mais do que especial, né? Primeiramente, vou começar me apresentando de novo, né? Porque talvez não me conheçam ainda. Eu sou João, eu sou psicólogo clínico e um dos idealizadores do projeto, o host. Chique falar isso. Enfim, por favor, se apresentem, Johnny, Samara. Quem são vocês, os outros membros aqui, co-hosts? Você falou meu nome primeiro, então eu vou me Por gentileza. apresentar. Ótimo. Sou Johnny, eu sou psicólogo e terapeuta ACT. Eu moro aqui no interior de São Paulo, sou o único do Sudeste aqui, no meio de três nordestinos. Desculpa, enfim. Minoria. Deixa eu É pedir bom ser Eu minoria. não, Tá da bom, eu mesma, não a ia. gente deixa você andar com a gente no recreio, tá John. bom. Dos mesmos criadores de Desculpa por ser homem, Desculpa por ser de São Paulo. Ah, tem que Muito ter a cota, né, gente, pra dizer que a gente não tá discriminando ninguém. bem. Ai, que horror, gente. Mas ótimo. Ai, Muito, gente. muito legal estar aqui de novo. É muito legal ter o João falando com ele, inclusive, pela primeira vez ao vivo. Já tinha falado pelas redes sociais algumas vezes. É isso. Já tá apresentando o convidado, eu nem deixei ele se apresentar. Mas é Não, ele sobre já me isso. esqueceu. Desculpa, Ele já me desculpa de esqueceu. novo. Aham. Desculpa de O John já me esqueceu, Ele tá né? emocionado. Ele tá emocionado. Eu também estaria. sempre. Ai, Vai, gente. Samara, Eu, se apresenta, Samara. eu sou a Samara, sou estudante de psicologia, quase no último ano, sou de Fortaleza. E tu, se acha das contextuais? Estamos aqui. É isso aí. E hoje temos nosso convidado super especial que tá emocionando o Johnny e me emocionando também, porque, enfim, sou muito fã do conteúdo desse cara, sobretudo no Instagram. Ele é o nosso Assim, Steven Reis brasileiro, praticamente. Steven Reis brasileiro, exatamente. Mas eu realmente sou muito fã do conteúdo desse convidado, principalmente no Instagram. Eu que estou tão saturado de Instagrams, de psicólogo, inclusive, né? Mas eu acho que ele faz de uma maneira, assim, super especial, super caprichada. Eu acho incrível, assim, o conteúdo dele. Enfim, né? Aumentando um pouco a bola já do convidado. Apresente-se, João, pra gente, por favor. Oi, pessoal, eu sou o João Martins, moro aqui em João Pessoa, né? Sou paraibano, de Cajazeiras, e sou psicólogo, né? Trabalho hoje principalmente com clínica e também com supervisão clínica. Atuo dentro das contextuais já tem mais ou menos 4 anos, em especial com a ACT, né? Com a terapia de aceitação e compromisso. E sou um curioso barra entusiasta sobre terapia baseada em processos, né? É um tema que eu gosto bastante de estudar e acho que eu gosto também de falar sobre, né? Das poucas conversas que eu tive já com outras pessoas sobre esse tema, sempre foram conversas ricas. Então, estou bem feliz com o convite de vocês. Isso aí. E, como o João já adiantou aí, né? Enfim, eu trouxe já no início. A gente vai falar hoje sobre TBP, terapia baseada em processos. E aí, João, é ficção? Traz alguma coisa de novo? É mais do mesmo? Mentira, mas para começar, vamos lá. Enfim, então assim, quem que é o João diante da terapia baseada em processos, né? Você já se definiu aí enquanto uma pessoa curiosa, né? Enquanto a pessoa que, enfim, estuda porque tem isso enquanto interesse, né? Mas me conta assim um pouco dessa história, inclusive desse interesse. Como é que você começou enfim, ver a importância, inclusive, disso, assim? Como é que você se aproximou? Então, na verdade, eu acho que isso traz um pouquinho da minha história de formação mesmo, né? Eu me formei
em 2016, e aí, assim que eu me formei, eu entrei no mestrado em neurociência. E um ponto importante, assim, talvez um pouquinho diferente também, não sei, mas me parece um pouco diferente do histórico de vocês. Eu não venho necessariamente de uma base extremamente analítico-comportamental, né? Então, na universidade onde eu estudei, e aqui na Paraíba, de forma geral, na época que eu me graduei, né? Não tínhamos ninguém que trabalhasse tão fortemente com análise do comportamento. E as pessoas que atuavam com clínica, né, voltado para práticas mais bem validadas, né, práticas empiricamente sustentadas, eram mais pessoas de TCC, né? E isso atravessou muito forte a minha formação, porque eu fui, além de ter direcionado ao longo da minha formação bastante para neurociência, né? Quando eu fui para a clínica, quando eu comecei a me interessar mais por clínica, eu também entrei de cabeça na TCC, né? Então, fui monitor de disciplina de TCC, fiz estágio em TCC, fiz extensão voltada para tratamento de ansiedade em TCC, né? Então, nesse iniciozinho, né, durante a graduação, eu era realmente bem TCCista e eu era posso dizer, um bom TCCista, né? Então, eu gostava de estudar também, assim, tem uns livros até meio raros, assim, de se encontrar sobre TCC, que eu guardo ainda até hoje. Então, realmente me dedicava e me identificava muito com o modelo, né? Uhum. Só que quando foi mais ou menos no sexto período, né, eu comecei a ter mais contato também com o mindfulness, né, com propostas de intervenções baseadas em mindfulness, inicialmente até mesmo com o mindfulness que é praticado mais em grupos, né, aqueles programas de 8 semanas e tudo mais, não tão vinculados às terapias comportamentais contextuais. E eu passei a ter esses dois focos, né? Então, tanto é que meu trabalho de conclusão de curso foi sobre mindfulness e ansiedade social, né? Então, eu já usava estratégias de mindfulness, também já começava a conhecer um pouquinho mais sobre outras abordagens dentro das TCCs, então terapia dos esquemas, né? Foi algo que eu estudei um pouquinho e tal. Sempre fui meio curioso e óbvio, né? Olhando ali práticas baseadas em evidência, sempre caía encontrando outras siglazinhas, né? Tipo, DBT, né? Eu chegava para a professora e perguntava assim: Ei, professora, e o que é isso aqui de DBT, né? Ela dizia algo mais ou menos: é a mesma coisa TCC, só que com outro nome, né? Então, Ok. tinha um pouquinho desse movimento de eu partir de uma base bem cognitivista, mas eu ser bastante curioso, assim, por outras questões, né? E quando eu estava no mestrado, eu participei durante algum tempo de um grupo, né, de um laboratório que tem aqui em João Pessoa, na UFPB, que é o LAPEC, né, que é o Laboratório de Pesquisa em Intervenções Cognitivas Comportamentais, algo assim, né? Não lembro agora a sigla exatamente, o que quer dizer. Não foi o laboratório em que eu fiz o meu mestrado, o meu mestrado foi no LECOPSE, mas a galera desse laboratório era super próxima a mim e eu participava das reuniões deles. E eles estudavam várias coisas de atualidades, assim, sobre TCC, né? Então, eu lembro, por exemplo, de a gente discutir questões de regulação emocional, e aí, por exemplo, artigos que comparavam a regulação emocional na DBT e na terapia dos esquemas, enfim, né? Tinha essa discussão já mais profíncua, e eu acho que nesse momento eu já conhecia um pouquinho as contextuais, mas bem superficialmente, né? Ainda me identificava como um TCCista. E foi mais ou menos nessa época, né? Acho que janeiro de 2018, que foi lançado lá em inglês o primeiro livro da terapia baseada em processos, né? Depois chegou aqui no Brasil, foi traduzido, né? Um pouquinho depois. Acho que a tradução é 2019, né? Não sei. Mas aí lá no iniciozinho de 2018, a gente já teve acesso a esse livro e começamos a estudar,
né, alguns capítulos, principalmente os capítulos introdutórios e tal. E, então, esse foi o meu primeiro contato com terapia baseada em processos, né? Pouquinho depois do lançamento do livro, eu já estava lendo ele, já estava interessado. Havia muito essa discussão sobre prática baseada em evidências, né? Nesse grupo que eu participava. Então, a coisa toda do paradoxo do Dodô, né? Será que toda terapia funciona igual? Será que toda intervenção funciona da mesma forma e tal? E a gente acabou caindo nessa literatura, e posso dizer que o segundo capítulo desse livro, que fala sobre, acho que fala sobre filosofia da ciência, assim, foi talvez o principal marco para eu me tornar um terapeuta comportamental contextual, assim. Porque enquanto TCCista, lendo esse capítulo, que ele explica um pouquinho lá com base no Pepper, né? O que é contextualismo, o que é formismo, o que é mecanicismo, ou organizacionismo e tudo mais. E aí eu percebi assim, tipo, cara, eu sou um TCCista, mas eu tenho uma visão de mundo contextualista, então tem algum problema aqui. E daí eu comecei a me aproximar cada vez mais das terapias comportamentais contextuais também, diria, com base nisso, assim, né? Com base nessa visão. Mas meu primeiro contato foi esse, e depois continuei próximo, assim, né? Continuei interessado. Acho que eu não sei se eu dou espaço para vocês falarem agora, porque tá ficando meio monólogo, assim, mas acho que teria outras coisas para comentar também dentro disso, talvez. Eu acho que você trouxe Então, coisas importantes, assim, e uma coisa que me chama bastante atenção, sobretudo na sua trajetória, João, é o fato de você ter vindo justamente da TCC clássica, assim, isso. e o quanto É que isso que eu você ia falar. consegue conservar justamente uma postura bastante contextualista, né, apesar desse background das TCCs. Eu percebo, assim, que, óbvio, que enquanto evidência anedótica, claro, né, é uma dificuldade muito grande, assim, de uma galera advinda das TCCs clássicas, né? Tendo esse background ao acessar as terapias contextuais, né? Sobretudo a ACT, assim, imagino eu, né? E a FAP, por exemplo, Uhum. lidar com o manejo, né? Sobretudo na clínica. Fala, Samara. Então, me deu uma curiosidade muito grande o João falando, né? Que ele veio, filho de Aaron Beck, e meio que se tornou filho pródigo, né? Depois ele meio que assim, não quero mais ficar na casa de papai, não. Hum. E tu chegou, assim, já a estudar nosso comportamento, a ler, ou fazer curso, mesmo você sendo agora um terapeuta comportamental contextual, qual a tua base de análise de comportamento ou você não tem, ou tem algo? É isso que me deixou muito curiosa, porque, assim, o pouco que eu conheço de João, ele se posiciona e fala muito melhor e repassa muito conhecimento, melhor do que muito analista comportamental que estuda contextual. E sabendo que João vem do berço de Aaron Beck, me deu essa curiosidade maior ainda, de compreender aonde está essa base de análise de comportamento, ou se ela está, ou se ela não está, Uhum, se ela sim, existe. Hum. sim. Eu ia perguntar algo muito semelhante assim a Samara. Se você precisou, eu imagino que sim, ou em que momento isso aconteceu de voltar lá para o behaviorismo radical, assim, ou para o Skinner e tal. Porque para quem é analista do comportamento, essa crítica ao modelo médico, né, sindrômico e tal, não é tão novidade assim. É óbvio que na TPB isso é ampliado um pouco, né, e ganha outras nuances, mas de alguma maneira, para quem é analista do comportamento e tem alguma familiaridade com Skinner, isso não é uma novidade, assim, tanto quanto para quem é da TCC. Isso, me engano, tem um ponto, porque esse livro que João mostrou, eu lembro que quando saiu a tradução dele aqui, no Brasil, alguns professores meus, até minha ex-orientadora, Indignados. não, ela falou assim, todo mundo, os alunos, todo mundo, né, entusiasta, o livro, não sei o quê, e ela falou, gente, vocês sabem nosso comportamento de base? Aí todo mundo sabe, é isso.
O resto só tá só traduzindo o nome errado, mas é o que você já sabe, ele tá falando aí. Isso é para quem não sabe. Aí eu fiquei assim, nossa. Então me veio mais esse questionamento que a gente trouxe para você, João. Uhum, uhum. Tá, eu vou dizer assim, eu nunca cheguei a fazer, né? Eu não tenho um certificado de analista do comportamento, acho que até por isso eu não costumo me apresentar dessa forma, mas me aproximando das contextuais, eu vi a necessidade de me aprofundar nisso, né? Então eu fiz através de leituras, assisti, maratonei o Capacita Esquina inteiro, assim, né? Teve vídeo lá que eu assisti mais de uma vez e tal. Eu fiz cursos mais breves também e coisas assim, e lendo, né? Por exemplo, li Skinner, li o Seidman, li Catânia e coisas assim. Então, fui tentando construir isso também em paralelo, por entender que era algo bem importante, né? Para estar atuando numa visão comportamental contextual. Eu vou dizer que eu não, assim, não parti do zero, né? Porque tem algumas intervenções da TCC que também bebem um pouquinho dessa base, assim, né? Com outros modelos explicativos, assim, e tudo mais, mas você tem coisas derivadas, assim. Mas eu posso falar que, por exemplo, na época que eu era monitor de TCC, né? Monitor da cadeira de TCC na graduação, nossa, a parte comportamental é a parte que eu mais odiava, assim, né? Tipo assim, putz, professora, me passa para explicar o modelo cognitivo, não quero falar de dessensibilização sistemática, não, sabe? Então, esse apego, assim, esse interesse mesmo na análise do comportamento veio depois mesmo, assim, sabe? Acho que eu não tive um contexto que me fortaleceu muito para isso, e vou dizer que durante esse período de graduação, algumas coisas que eu tive contato com behaviorismo mesmo, com análise do comportamento, tipo, eu lembro de ver coisas do Comporte, né? Eu lembro de ver coisas do boteco behaviorista, assim, né? Tinham coisas que eu dizia, nossa, isso é interessante, isso faz sentido, e tinha outras coisas que eu ficava assim, né? Tipo, pensamento é um comportamento, assim. Na minha cabeça de TCCista, isso não se encaixava nunca, assim, né? Mas conforme o tempo foi passando, conforme eu fui me aproximando, e me aprofundando mais na perspectiva comportamental, acho que as coisas começaram a fazer sentido de uma forma diferente, né? E aí hoje eu tô aqui da forma como eu tô. João, eu queria te fazer uma pergunta, né? Inclusive para retomar um pouco o tema, assim. Primeiro, eu queria que você conseguisse definir, assim, de maneira muito simples, o que é terapia baseada em processos, né? A maneira mais simples que você conseguisse. E já te perguntar, assim, qual que você acha que é a atual relevância, né, da terapia baseada em processos para a prática clínica hoje em dia? Assim, se você acredita que é algo, enfim, realmente divisor de águas, ou que é algo muito pretensioso, que é só mais do mesmo, né? Que é uma ficção científica, como algumas pessoas dizem aí, inclusive. Qual que é a sua impressão sobre o estado da arte, né? Que a gente pode dizer assim, da terapia baseada em processos, e a relevância para a clínica hoje em dia, né? Para os processos dentro da clínica, né? Para as tecnologias envolvendo a psicologia clínica. Enfim. Tá, beleza. A primeira coisa que eu vou falar é que eu acho que eu não sei se é intencional ou não, mas eu acho que não é intencional, não. Mas existe uma certa confusão, porque a verdade é que hoje em dia existem mais de um grupo de pessoas alegando fazer terapia baseada em processos, né? Então, tem a proposta de terapia baseada em processos, que é a que eu tenho mais leitura, que é, né, principalmente do Reis e Hoffman, tem esses 3 livros aí publicados no Brasil, tem vários artigos e tudo mais. Tem uma coisa chamada, e aí essa a gente chama geralmente de PBT, né? Process Based Therapy.
Aí tem outras também chamada PBBT, com dois Bs, né? Que é a Process Based Behavior Therapy. E essa já é do pessoal lá dos Barnes Holmes, né? Então já é uma perspectiva mais alinhada à RFT, assim. Essa é uma proposta que eu conheço, acho que por estar estudando bastante sobre RFT hoje, já consigo entender um pouquinho mais do que é que se trata, mas também não é algo que eu tenho tanta profundidade assim para explicar, para falar para vocês. E como vocês comentaram, né, eu acho que tem um movimento também brasileiro de sinalizar algo do tipo, olha, a terapia analítico-comportamental, como é feita no Brasil já há algumas décadas, tradicionalmente, ela é uma terapia baseada em processos, porque ela enfatiza é, processos básicos de mudança de comportamento, etc. E aí também é uma outra perspectiva, né? Uhum. Mas falando especificamente da terapia baseada em processos de Reis e Hoffman, eu vou dizer que eles colocam essa proposta como não é um modelo terapêutico, né, mas é um metamodelo, ou seja, a ideia seria que você não teria necessariamente uma terapia baseada em processos, mas terapias diferentes que vão se orientar por essa perspectiva, né? Então você poderia, por exemplo, ter uma terapia cognitiva baseada em processos, da mesma forma como você tem a AT, que é considerada uma terapia baseada em processos, ou como você poderia ter uma terapia focada na compaixão, como uma terapia baseada em processos. Então é um modelo de modelos, né? E é um modelo transdiagnóstico, né? Então, é uma perspectiva que não vai enfatizar tanto categorias monotéticas para explicar e descrever o sofrimento psicológico das pessoas, mas vai tentar se afinar um pouquinho mais da interação entre eventos, né? Essas interações entre eventos são justamente os diferentes processos que podem vir a acontecer de forma muito particular na experiência de cada pessoa, né? Então, para a terapia baseada em processos, o desenvolvimento clínico ele deve caminhar para que a gente identifique quais são os principais processos que geram adoecimento psicológico nas pessoas e quais são os principais processos de mudança e quais são os principais procedimentos, né, baseados em evidências aí, que vão servir para mobilizar esses processos de mudança clínica. Então, você tem algo que não é tão voltado para protocolos, para pacotes de intervenção, mas você vai ter intervenções específicas que vão sendo personalizadas e adequadas caso a caso, né? João, Hum, eu quero te pausar porque eu quero fazer uma pergunta, assim. Você usou a palavra procedimento uhum, agora há pouco, assim. Ah, você consegue explicar para a gente qual que é a diferença de processo e procedimento? Eu tá. acho que, e eu acho e eu espero que pessoas que não tenham tido nenhum contato ainda, eu acho que essas pessoas vão nos ouvir. Eu acho que talvez seja interessante distinguir. Uhum, perfeito. Uhum. Então, mais uma vez, eu acho que entra naquela coisa de que às vezes as pessoas vão usar terminologias diferentes para isso, né? Mas eu vou tentar explicar algo que está mais ou menos alinhado com essa perspectiva que a gente está centrado aqui hoje, né? Eu vou pensar que a gente pode imaginar, na verdade, quatro coisas. Falei quatro, mostrei três, quatro. Uhum. Quatro coisas, né? Então, a gente teria o estado inicial, ou seja, como a pessoa está, ou qual é a apresentação inicial ali da, da dinâmica, do contexto, do repertório da pessoa. Você tem o procedimento, que é o que é feito, né? Qual intervenção é aplicada. Então, por exemplo, se eu é, sei lá, crio junto com a pessoa uma metáfora que relaciona a ansiedade que ela está sentindo com um convidado indesejado que chega numa festa, né? Então, informar isso para a pessoa, né? Criar essa relação e explorar isso com a pessoa, isso seria um procedimento de intervenção, ou seja, o que eu estou fazendo, né?
E o processo seria o que é que acontece, né? O que é que explica o funcionamento do procedimento, né? Por que é que o procedimento gera um efeito? E aí a gente poderia dizer que, por exemplo, na medida que eu faço uma analogia como essa, eu posso. E aí, eu diria que dá para descrever esse processo em diferentes níveis, né? Dá para explicar de forma bem básica, de tipo assim, reforçamento diferencial do comportamento de abertura às experiências internas, né? Enfim, comportamentos privados, etc. Ou posso falar de forma mais intermediária, né? Em termos médios, tipo, eu estou promovendo aceitação psicológica, né? Tô de alguma forma sinalizando para essa pessoa a possibilidade dela estar presente com certas sensações, ainda que sejam sensações confortáveis, mas em nome de algo mais importante, né? E então meio que o processo é o que está acontecendo, né? Quando a intervenção é feita, né? Qual que é o que é que está rolando ali por trás, né? No não necessariamente por trás, né? Mas no contínuo do comportamento da pessoa. E a quarta coisa é o desfecho, né? Do tipo, o que é que a gente espera que aconteça no final das contas, né? Esse tipo de clarificação, assim, de terminologia é importante porque muitas vezes o que a gente vê é as pessoas meio que misturando essas coisas, né? Então, talvez você já tenham escutado alguém dizer assim, meu cliente está muito fusionado, então eu vou aplicar a desfusão cognitiva e assim a desfusão cognitiva vai acontecer e ele vai ficar desfusionado, né? Então, você usa meio que a mesma palavra para se referir a todas essas coisas. O que eu vou dizer que às vezes, sei lá, às vezes acontece, né, na nossa linguagem comum, cotidiana, assim, mas principalmente pensando em produção científica ou em precisão mesmo, não é algo muito interessante, né? Então, o ideal seria que a gente pudesse observar essas coisas mais claramente, assim, nomeando cada uma delas. Acho bem bacana você ter feito essa definição aí de processo e procedimento. Até porque isso num grupo de estudo que a gente tinha, né, da terapia baseada em processo, foi algo bem difícil de ser contextualizado, porque, enfim, ficou pra gente boa parte que existe até um pouco de problema na tentativa de definição dos autores, digamos assim. Foi definido de uma maneira muito aberta, inclusive a lógica de como a gente conceber processos, assim, sabe? A ponto de ficar muito vago. Porque em Uhum, alguns contextos de, poxa, aqui está chamando processos de mudança, não, então processo é isso aqui, assim, é o que faz com que o indivíduo passe a fazer o que é desejável para a vida dele ter bons desfechos, né? Ou não, o processo eu tenho que olhar aqui, né? Esses processos que estão empipinando a vida do sujeito, do indivíduo, assim, né? O que aqui é processo, porque processo envolve tudo isso na realidade, né? Tanto esses uhum, processos que, enfim, que a gente tem como alvo, né, de mudança de direções de vida da própria pessoa e esses processos que a gente consegue avaliar a partir, inclusive, enfim, do que aquele indivíduo consegue ter, assim, né, de background na vida e que é que ele potencialmente pode desenvolver ali. Enfim, num grupo de estudos rolou muita dúvida, assim, né, de como definir exatamente, assim, né, o que é que eles estão chamando de processo, sim. sabe? Uhum, Como é que a gente consegue definir bem isso? Só que eu, particularmente, acho que, enfim, a maneira com que eles definem processos tem um grande porquê, né? Porque se trata, justamente por se tratar de um metamodelo e não de um modelo psicoterapêutico, o foco em definições mais amplas, ele faz total sentido, porque ele precisa abarcar um número grande de significados, inclusive, ali, digamos assim. Né? Então, eu acho que isso tem um cunho, inclusive, proposital. Né? Ainda que
quando a gente está falando já de um metamodelo, a gente está, obviamente, propondo um direcionamento muito específico, né? E quando a gente está falando, querendo ou não, da terapia baseada em processo, a gente está falando de um direcionamento que ele é mais no que tange as tecnologias realmente do processo psicoterapêutico, como também um direcionamento que, para mim, tem um cunho fortíssimo também que eu quero retomar, que é político, né? Que envolve, inclusive, políticas em saúde mental, que envolve uma mudança de perspectiva na lógica de diagnóstico, né? Então, assim, envolve uma crítica muito forte ao modelo nomotético, a essa coisa do protocolo síndrome, né? E eu queria também saber, assim, um pouco da sua opinião com relação a isso, João, né? Assim, quão relevante você acha que é essa discussão vindo bem pesada, sobretudo para nomes, né, com nomes aí importantes hoje em dia, na atualidade, né, dentro do campo de produção da ciência comportamental e das ciências cognitivas e comportamentais, né, com, enfim, uma crítica desse culhão, assim, né, como é que você avalia isso, né, esse lado aí mais de realmente político, assim, né? De políticas envolvendo a produção de conhecimento, né? E de políticas públicas envolvendo saúde mental também, assim. Uhum, sim, beleza. Eu acho que, assim, acho que um ponto importante, e eu acho que isso, inclusive, responde a algumas, ah, sei lá, não que responde para todo mundo, ou não que, não necessariamente isso seja a posição dos autores, mas a minha visão é, por exemplo, quando as pessoas falam que a terapia é baseada em processos, não necessariamente traz algo tão inovador assim. É, essa é uma opinião que eu concordo, porque na verdade é válido a gente levar em consideração que esse movimento de saída de uma perspectiva nomotética, né, como você comentou, Luiz, João Luiz, da coisa do protocolo síndrome, né, algo muito focado em diagnósticos e no próprio DSM, isso não é algo particular desses autores, né? Você tem outras propostas de modelos transdiagnósticos de tratamento, né? E você tem, inclusive, algumas propostas que são adiagnósticas, né? Eu não conheço tão bem essas, mas eu sei que existem também, né? Coisas como repensar a saúde mental, repensar a psicologia e coisas assim, dentro de uma perspectiva que não leva em consideração sequer questões transdiagnósticas. Mas, como eu disse, eu não conheço tão bem. Mas esse não é um movimento fundado por esses autores, né? Mas acho que tem um peso importante o fato de serem, é, talvez, os principais autores das suas comunidades, assim, né? De tipo, todo mundo que conhece terapias comportamentais contextuais conhece o Steve Reis, né? Ele é o principal divulgador, ele é um dos fundadores da ICBS, ele é um dos criadores da RFT, ele é um dos criadores da ACT, então tem um peso grande, um nome como o Reis encabeçando essa proposta, e a mesma coisa para o Hoffman, né? Eu acho que dos autores de TCC hoje, provavelmente o Hoffman é um dos três principais, né? Junto com a Judith Beck, né? Junto com talvez o Roberto Lery, enfim, tem outros autores que eu não vou saber o nome, mas com certeza o Hoffman é um dos principais, né? E eu acho que isso traz um peso grande, porque talvez essa discussão já existia há algum tempo, mas ela era mais periférica, assim, me parece, né? De tipo, a produção científica, né? E eu acho que isso perpassa muito até pelos desenhos de pesquisa, né? Pelo tipo de pesquisa que recebe fomento, né? Muitas vezes você tem aí coisas que estão sempre muito atreladas a categorias diagnósticas, né? Então, é difícil você conseguir financiamento se a sua pesquisa está investigando um processo que não está descrito no DSM, por exemplo, né? E eu acho que isso realmente é um ponto
de grande peso, assim, para mudar um pouco desse paradigma, assim, né? Eu acho que eu escutei uma fala bem legal, eu não vou lembrar o nome dele agora, se vocês me derem um tempinho, eu posso até procurar no Instagram aqui. Mas é um psiquiatra que falou na BPMC. Você lembra o nome dele, Samara? É o... É o... Que eu acho que foi justamente uma mesa que foi falando um pouquinho sobre terapia baseada em processos, né? Ai, foi esse final de semana passado, não foi? Isso. Isso aí. Não sei Cadê? se é o filho. É o Felipe Koch? Não sei se é esse. É, É isso, né? É, que ele trouxe algumas coisas bem legais, assim, do quanto que o foco, não só em diagnósticos, mas às vezes até mesmo num tipo de pesquisa específica, né, de estudos randomizados controlados, assim, não é que isso não seja útil de alguma forma, mas isso traz vieses, assim, e esses vieses vão se acumulando, assim, conforme a ciência vai progredindo, e você tem, inclusive, impactos de desfecho nisso também, né? Tem uma referência que depois eu posso passar para vocês também, de que quando a gente olha historicamente os estudos que foram sendo feitos, por exemplo, para tratamento sobre depressão, parece que esses tratamentos estão se tornando menos eficazes, né? Conforme o tempo vai passando. E uma perspectiva baseada em processos também nos ajudaria a entender um pouquinho mais isso, assim, sabe? Essa coisa de, tipo assim, quase sempre em estudo randomizado controlado, tem uma parte da amostra que não adere ao tratamento, né? Pensando em intervenções psicoterapêuticas, né? Sei lá, uns 30, 40% de pessoas que não respondem, assim, o processo não funciona, o processo de terapia não funciona para elas, né? Uma coisa legal da terapia baseada em processos é que a gente pode olhar para essas pessoas e dizer justamente assim, por que que não está funcionando tão bem para essas pessoas, né? Tipo assim, o que é que está por trás disso aí? Não só, funciona ou não funciona, mas por que funciona? Por que não funciona? O que é que poderia potencializar a efetividade dessa intervenção, Acho né? que isso aí que você está falando toca, inclusive, em algo que, enfim, já tinha até pensado, assim, né, com relação à pergunta, que é, assim, o quanto que são possíveis desfechos desejáveis, digamos assim, né, sem conhecimento dos processos que estão subjacentes a eles, Uhum, né, porque isso gera também uma polêmica bem grande, assim, porque tem uma galera que fala que não é relevante a gente saber quais são os processos se a gente sabe que o que a gente faz funciona, né? Assim, funciona para quê? uhum, Né? E além de funcionar para quê, como que se dá esse funcionamento? Né? O quão relevante é para a gente saber disso? Né? Alguns profissionais e pesquisadores alegam que não é tão relevante, né? Assim, e quais são as implicações disso, da gente saber ou não saber, né? Quais processos se vinculam os desfechos, quando eles são desejáveis ou não, né? Então isso é, eu acho que é bastante importante da gente olhar. sim. Não, total. Eu acho que vai bem por aí. E como você falou, tem uma implicação política também, porque, vou dizer assim, não que agora seja muito diferente disso, assim, né? Eu acho que a gente continua num modelo de sociedade capitalista, então pressões econômicas sempre vão estar motivando todos esses movimentos, assim, de alguma forma, né? Não é como, não, revolução agora vai mudar tudo, né? Não acho que a gente não precisa ser tão ingênuo assim. Mas toda a lógica de você ter, por exemplo, tratamentos que são estudados, associados a diagnósticos e muitas vezes também associados a um tempo de intervenção pré-determinado, que está muito ligado a um modelo de, por exemplo, da indústria de saúde mental, né, de planos de saúde, de instituições de saúde, coisa assim, que é o modelo, principalmente dos Estados Unidos, que é talvez o país que mais pesquisa saúde mental no mundo, né? E aí você tem esses atravessamentos, assim, né? De tipo assim, não é.
não é por acaso. E aí talvez um modelo alternativo, né, um modelo não tão profundamente sindrômico, possa dar algum passo nessa direção, né? Como eu disse, eu não sou idealista nem ingênuo de achar que somente isso vai mudar tudo e vai, né? Eu acho que tem muito chão ainda para que essa estrutura seja mudada, mas eu entendo que é um passo importante, assim, né? Pelo menos na ideia de flexibilizar, talvez até mesmo de desestigmatizar, eita, essa palavra. Desestigmatizar. Exato, obrigado, Samara. Né? Então, eu acho que tem várias implicações disso, assim, né? E volto a dizer, isso não é um movimento fundado por Reis e Hoffman, né? Isso é algo, sei lá, putz, é, aproveitando para ser polêmico aqui, né? O Carl Rogers, né, fundador da terapia centrada na pessoa, tem uma visão bem parecida com essa, assim, né? De você Sim, olhar mais para as pessoas e não tanto para os diagnósticos, né? E ele, sei lá, de décadas e décadas Engraçado, né? A atrás, né? gente olhar para fatores históricos, políticos, pensando que, querendo ou não, é uma coisa muito relevante para a gente pensar isso aí é quem consegue falar mais alto, assim, né? Quem tem uma voz mais forte, Uhum, inclusive de impacto maior, né? é, Sabendo que esse impacto, obviamente, é medido pelo, enfim, pela produção, né, dessas pessoas, mas, enfim, também é interessante a gente olhar o quanto que tem coisas aí que ficaram à margem por muito tempo e que agora estão sendo vistas porque vozes que são ouvidas, né, estão falando sobre isso, sobre essa mesma coisa, assim, agora. Então, Uhum. é muito significativo a gente olhar para isso, assim, né, do ponto de vista mais crítico mesmo. Até eu gosto de lembrar assim, alguns autores da psicologia social brasileira, assim, que eu já li e eu gosto de ler. Às vezes eu leio e falo, nossa, isso aqui parece de alguma forma se encontrar com o que eu leio lá sobre terapia baseada em processos e tal, com modelo transdiagnóstico até, né? E quem sabe a gente não consegue fazer essas coisas se encontrarem, porque de alguma forma a psicologia baseada em processos ela está nascendo lá em outro contexto, né? E quando ela chega aqui no nosso contexto, né, que tem suas especificidades e tal. é até um ponto que eu ia levantar, porque ela vem de uma indústria, né, farmacêutica no sentido dos Estados Unidos ter essa mão forte, né, e aqui no Brasil também. Então, por isso que há uma certa briga, não é briga, assim, uma disputa, né, de qual abordagem vai designar mais medicação, é muito mais baseado no DSM e tal, e quando o João traz a terapia baseada no processo, se tem essa visão muito mais contextualista social, a gente consegue ampliar esse leque de leitura, né, do sujeito dentro desses processos que são muito fortes para a contextualização do sujeito. E assim, João, a minha pergunta é bem específica. No contexto brasileiro, né, diante de todas as nossas desigualdades, dessa desunião da própria psicologia, dessa disputa entre abordagens, principalmente TCC e comportamental, que não tem essa conversa tão fluida que a psicologia brasileira no processo tem, eu acho que ela conseguiria trazer uma lacuna, cobrir essa lacuna e travou. uhum. Travou teu vídeo, Voltei. Samara, mas o áudio tá funcionando normal. Deu para entender. Uhum. Olha, eu vou te dizer, eu não sou, talvez, não me considero a pessoa mais especializada, assim, eu acho que precisa de uma leitura bem aprofundada, assim, sobre políticas públicas, sobre implementação nisso no Brasil, mas eu acho que é um caminho possível, assim, sabe? Do tipo,
Eu acho que um fator interessante da terapia baseada em processos, e isso tem a ver, inclusive, com a fundação dela também, né? Algo que está um pouquinho descrito também no primeiro livro, né? O que foi percebido por uma força-tarefa, do qual Reis e Hoffman faziam parte, com os alunos de doutorado lá dos Estados Unidos, né, em TCC, que é uma área profissional lá, que inclui tanto as comportamentais como as cognitivas, é que essa formação estava tão voltada para protocolos que às vezes os estudantes tinham muita dificuldade de é, vamos dizer assim, transitar entre esses diferentes protocolos quando se deparavam com a realidade clínica de você ter, por exemplo, uma pessoa que pode ser diagnosticada com vários diagnósticos, ou uma pessoa que não tem diagnóstico nenhum e E é busca complicado, né? o Porque eu acho que tratamento. isso afeta, inclusive, a própria. Quando a gente pensa lá nos princípios de uma prática baseada em evidências, né? Que é a expertise do terapeuta. Ela Uhum, perpassa total. também por Uhum, um conhecimento que, enfim, não é só das tecnologias, né? Da aplicabilidade do que você faz, do manejo a partir de protocolos, uhum, mas sim desse manejo que você, enfim, consegue desenvolver um repertório de competência social, consegue uhum. desenvolver um repertório ali em que você conhece a prática a partir, inclusive, das bases que fundamentam essa prática, né? E não Sim, só sim, sim. ela por si. E Total. acho que isso favorece ao fato de que, enfim, você, além de ser um bom piloto do carro, você consegue entender um pouco da mecânica, né, dele, assim, pra que quando ele quebre, você saiba, enfim, onde você pode encontrar o que está pegando, assim. Eu Uhum, acho que é muito sim, sim. relevante, né, além de saber dirigi-lo, de fato. E eu acho que isso impacta também um pouquinho na própria formação de terapeutas, assim, se parar para pensar, porque nesse modelo muito sindrômico, ou protocolo síndrome, o que você tinha muitas vezes é as pessoas precisando aprender várias siglas, né? Vários tipos de intervenções diferentes, cada uma dedicada a um, a uma demanda clínica específica, né? Não que isso se resolva completamente, né? Eu ainda acho que terapeutas precisam estudar pra caramba e precisam estudar várias coisas assim, mas eu acho que na medida que você foca menos em protocolos e foca mais em processos e procedimentos, você torna o ensino e a formação de terapeutas mais flexível, né? Tem uma parte das as ciências baseadas em evidências, que às vezes não é tão comentada assim, tá passando a ser mais divulgado agora, que se chama ciência de implementação, né? Que é uma coisa que eu acho super legal também. Então, imagina que você tem, por exemplo, uma, uma intervenção baseada em evidências. Por exemplo, lavar as mãos é legal para as pessoas terem menos doenças do estômago, né? Você tem isso bem concreto, né? Você tem uma evidência sólida disso, mas fazer com que as pessoas adotem isso como um comportamento talvez não seja tão simples assim, né? Então você tem também a ideia de estudar não exatamente o que é que funciona, mas como fazer com que o que funciona chegue às pessoas que precisa chegar e como é que isso pode de fato ajudar elas na vida delas, né? Eu acho que olhar por uma perspectiva de processos também facilita um pouco nisso, assim, né? A gente poderia dizer, processos relacionados à flexibilidade psicológica ajudam as pessoas, né? Aumentam a qualidade de vida, né? Aumenta a pró-socialidade, né? Faz com que as pessoas desenvolvam relações mais seguras na comunidade. Tá, beleza. Como fazer para que essa flexibilidade psicológica, enquanto um macro processo, né? Um processo amplo ali, possa chegar mais na população, né? E aí você poderia ter esse tipo de coisa que não é voltada para um, uma demanda específica, né? Um diagnóstico, né? Mas
voltada para algo mais amplo também, né? Que pode ser flexibilizado implementado com bastante criatividade, eu diria, né? Então, acho que tem várias coisas nesse sentido. Ah, e aí, pensando em políticas públicas mesmo, assim, de forma muito mais rigorosa, eu sinto que eu não tenho expertise suficiente para falar sobre, mas me parece que é um caminho, assim. Me parece que poderia ser algo que ajudaria. Eu também penso que sim. Sobretudo porque hum, tem uma sensibilidade importante o fato das terapias baseadas em processos. Ao mesmo tempo, eu acho que ela tem consistência no que diz respeito a não abandonar, né, não olhar como desnecessárias práticas que têm sustentação empírica, assim, né? Uhum, Enfim, isso que é super importante, assim, né? Mas ao mesmo tempo não tem um olhar hierárquico tão forte com relação às práticas, né? Como elas são fundamentadas, assim. Mas eu acho que é bem relevante justamente por esse aspecto, assim, né? E seria bem importante, talvez, que a gente conseguisse, inclusive, sei lá, pensar em políticas públicas a partir disso. Só que eu sou bem pessimista nesse sentido, assim, acho que a gente está bem distante disso, né? uhum, Cabe muito, né? A gente implementando a terapia baseada em processo como uma política pública em atenção primária surtirá um efeito muito grande, no sentido como a própria, por exemplo, vou fazer um exemplo mais atual, o Covid, né? A questão de o pessoal ter a questão de limpar as mãos, de evitar o contato e tal, né? Depois o tratamento, a questões neurológicas que vem pós-Covid, ajudaria muito, porque mesmo com toda a psicoeducação que foi feita, ainda teve índices altos. Então, é uma questão muito de implementação pública, que acho que isso gerou um efeito muito mais efetivo nas políticas públicas brasileiras. Eu acredito que tem essa visão muito macro, né? A política brasileira tem essa visão, só que ela não está conseguindo implementar da melhor maneira, né? É muito bonito no papel, a legislação do Sul é tudo lindo, mas quando se chega na implementação, dá uma falhada grande. Interessante, né? Mas se a gente for parar pra pensar também, fazendo um pouco o papel de advogado do diabo, essa é uma grande crítica, inclusive à própria terapia baseada em processos, né? De implementação, de como a gente sustentar isso, inclusive a partir de um modelo aí já dado, né? De como funciona a saúde pública, de como funciona o processo psicoterapêutico hoje, que a gente tem número limitado de sessões, que a gente tem, enfim, uma série de coisas que, enfim, fazem com que ele funcione da maneira que funciona. Então, às vezes a gente não tem nem tempo para olhar para processo, a gente tem que fazer o que funciona. Que funciona para quê? Para redução de sintoma, normalmente, né? Inclusive. Enfim. eu acho que outra coisa que entra bem nisso, assim, nessa coisa de implementação, e aí você, olhando até mesmo para fora de terapia baseada em processos, né? Mas olhando para prática baseada em evidências, procedimentos empiricamente sustentados, né? Para mim é muito marcante, por exemplo, o exemplo da DBT, né? Que para mim é uma abordagem fantástica, né? Super utilizo intervenções de DBT, eu diria que é uma das abordagens que eu mais respeito, né? Acho que para mim logo no iniciozinho ali do treino de habilidade de DBT tem uma ficha de pressupostos da DBT, para mim aquilo é lindo, assim, aquilo é maravilhoso. Mas a DBT é uma intervenção terapêutica que ela é muito pouco eficiente, assim, né? Ela é muito custosa, assim, né? Porque se você for aplicar a DBT standard, ela tem terapia individual, grupo de treino de habilidades, aí você tem o suporte, coach telefônico, e aí você também tem o, o grupo de apoio ali ao terapeuta, né? Então são uma série de coisinhas, assim, uma série de regrinhas
que tornam esse tipo de tratamento muito inviável, assim, da gente ver na esfera pública em larga escala, né? Dificilmente a gente vai ver isso, sei lá, qualquer pessoa que chegue no SUS e que queira um acompanhamento desse tipo, recebendo uma intervenção com esse tipo de... Eu não digo casos isolados, né? Pode ser até que existe em algum lugar, algum Se projeto a que gente for usar implemente o isso. CAPS como modelo, né, o Uhum. atendimento do CAPS, boa parte não, não usa como modelo, é muito mais terapia breve, né, com Uhum. acompanhamento, então, dependendo do caso, surtiria muito efeito. Eu não sei qual foi o estado, recentemente eu vi que foi implementado em alguns um município, a DBT, eu não sei se foi Manaus, no Norte, eu sei que a Liane da Raiz comentou isso, né, aqui Uhum. na internet, eu não lembro qual foi, mas já é um passo, porque ajudaria muitos tratamentos no próprio CAPS, né, ampliaria muita coisa, né. Sem dúvida, eu fico pensando assim, eu acho que o modelo standard seria muito difícil de implementação justamente por conta das coisas que o João falou aí, né? Mas, por exemplo, se a gente já conseguisse um contingente grande, assim, né? Fomentar pelo menos equipes de grupo de habilidades. Eu acho que já seria um passo, assim, muito significativo, né? Porque, sem dúvida, eu acho que pessoas com transtornos emocionais mais graves chegam no serviço de saúde, sabe? Então, enfim, Sim. E acho bem. esse caminho de implementar partes do modelo standard, ele é um caminho que talvez as pessoas possam nem chamar de terapia baseada em processos, mas é algo nessa direção, assim, né? Porque você não está pesquisando só o pacote fechado, né? Você começa a pesquisar partes, né? Será que, se eu aplicar só os treinos de efetividade interpessoal da DBT, do treino de habilidade, será que isso gera efeito nas pessoas? Será que isso já é suficiente para trazer algum tipo de benefício, né? E eu acho isso um movimento super importante, pensando nisso que a gente está conversando de ciência de implementação, né? Porque esses pacotes fechados e completos assim, ou eles são muito improváveis de serem aplicados dessa forma, ou eles podem ser aplicados, mas tipo assim, tratamento de 8 semanas para pânico, assim, né? Que você vai tratar o pânico da pessoa e daqui a 2 anos ela tá com outro diagnóstico aí, porque o tratamento não foi suficiente para ela, de fato, mudar o repertório dela de enfrentamento da realidade é, experiencial dela, assim, né? Mas, enfim, só aquela coisa de resolver paliativamente, né? Um diagnóstico. João, outra coisa que eu estava querendo já pedir para você, antes que eu esqueça, inclusive, né? Em termos de indicação, assim, para pessoas que estão, enfim, tendo o primeiro contato agora com a terapia baseada em processos, o que é que você diria, assim, né? Para um primeiro contato, ou para quem quer, enfim, já avançar, assim, né? Em estudo, né? O que é que você indicaria em termos de curso, literatura, né? Artigo, paper, não sei, assim. O que é que você diria, assim, pra gente? Olha, eu vou dizer que uma boa literatura são os 3 livros que a gente já tem publicados e que estão em português, né? Eu posso falar um pouquinho deles, né? De cada um deles. Esse aqui, que foi o primeiro, ele tem partes introdutórias em que ele fala um pouquinho da proposta. Eu acho que ele fala principalmente do contexto que deu origem a os autores começarem a pensar nessa perspectiva de terapia baseada em processos. Só que, ao mesmo tempo, ele é um livro que boa parte dele é mais focada em procedimentos, né? Então, às vezes, isso inclusive é uma coisa que recebeu críticas, assim, né? Que ele se propõe como o livro inaugural da terapia baseada em processos, mas no final das contas ele vai falar de procedimentos, não fala de ativação comportamental, difusão cognitiva, reestruturação cognitiva, processos de mindfulness, é, entrevista motivacional, enfim, fala de uma série de outras coisas, né? Resolução de problemas e tal. Dos três, esse seria o último para ler, teoricamente, se fosse na ordem cronológica.
Então, eu não sei, na verdade. Depende muito do que é que a pessoa tá almejando, assim. Eu diria que esse aqui é um bom livro para você. Ah, eu quero um resumão de que tipo de procedimento já está bem sustentado empiricamente, né? Que talvez seja usado em diversos protocolos, né? Diversas intervenções empiricamente sustentados. Então, você vai ter uma base relativamente boa aqui. Tem alguns capítulos aqui que eu não gosto muito, não, para ser sincero. Por exemplo, o capítulo de valores desse livro eu acho ruim. Mas dá uma curiosidade, assim, né? Pelo menos você dá uma lida aqui, você diz, ah, não, quero saber mais sobre isso e tal. E é muito legal porque quase todos os capítulos que estão aqui, eles foram escritos por autores que têm livros publicados sobre os temas, né? Então, por exemplo, o capítulo daqui foi escrito por um cara, por exemplo, o capítulo de desfusão foi escrito por um cara que ele tem um livro de desfusão, né? O capítulo de resolução de problemas foi escrito por um casal que tem um livro sobre resolução de problemas em terapia, né? Então, aqui é legal para você ter uma base, assim, mais ou menos de que tipos de intervenções são empiricamente sustentadas, né? São procedimentos baseados em evidências. Esse aqui, que foi o último que saiu, eu diria que ele vai dar mais corpo para o que a gente vai usar como formulação de caso da terapia baseada em processos, que são as análises funcionais baseadas em rede, né? Chamadas baseadas em processos também. Então, é onde a gente vai ter tanto essas coisas aqui. Legal que para o pessoal que estiver vendo só áudio, não vão estar vendo nada, né? Depois vocês dão uma olhada no vídeo. Mas esse tipo de esquema aqui, né? Gente, eu acho isso muito louco, real. É. Mas Eu acho... para ser sincero também, agora já tendo um pouco mais de experiência, minha impressão é que eles fazem no livro de uma forma que parece mais complicada do que, do que é na vida Poderia real. ser mais organizado, né? Sim, sim, sim. É porque também eles criaram esse grid aqui, né, que junta as 6 dimensões psicológicas e os 2 níveis, né, biofisiológico e sociocultural. E para mim essa organização aqui nessa grade, ela deixa as coisas mais bagunçadas, assim, né? Ela é didática para você saber assim, olha, dentro desses processos tem alguns que a gente vai associar mais a certos tipos de experiência, do tipo, isso aqui está mais relacionado a cognições, isso aqui está mais relacionado a afetos, isso aqui está mais relacionado a self, etc. Mas na prática, principalmente quando você está construindo isso aqui junto com uma pessoa que você está atendendo, o ideal é que você não use esse grid, não, né? Mas, então, esse livro aqui, ele vai falar um pouquinho sobre como organizar, eu diria assim, né? Como organizar a compreensão do caso clínico para que você possa passar a intervir com os procedimentos que são descritos aqui, que são descritos também em outros livros, né? Então, por exemplo, eu sou um terapeuta que trabalha com ACT, né? Que trabalha com terapia de aceitação e compromisso. Então, o que a gente pode pensar em termos de usar a terapia baseada em processos nesse modelo é organizar um modelo de redes e, a partir desse modelo de redes, tentar identificar os processos de flexibilidade e inflexibilidade psicológica, por exemplo, né? E outra coisa que eles trazem aqui nesse livro também, que para mim é bem provável que isso vai ser mais aprofundado, isso vai ser mais aprofundado, mais clarificado em outras publicações, é sobre o que eles chamam de modelo evolucionário estendido, né? Então, que aí você vai ter a observação de cada um desses diferentes eventos, né? Dentro de um nível de análise evolucionista, né? Então, onde você vai ter variação, seleção, retenção e contexto, né? Então, para que você possa observar mais Acho ou menos incrível isso. Uma das coisas que eu achei mais legal, assim, quando como cada um descritas. processo se sustenta, né? E aí eu acho que conversa com coisas que também a gente já conhece, tanto na análise do comportamento, como nas terapias cognitivas também, por exemplo, quando fala sobre fatores mantenedores, sobre vulnerabilidades, coisas assim.
mas traduzido também nessa nomenclatura que talvez caiba para todo mundo de uma certa forma e baseada na terapia, na perspectiva evolucionista, que também é algo, é um consenso, né, entre as ciências cognitivas e comportamentais e neurociência, né, e coisas assim. E o Beyond DSM, né, que é esse aqui, que na verdade ele traz capítulos que falam um pouquinho da terapia baseada em processos, mas eles também trazem outras propostas, né? Então, esse aqui é um livro que eu diria que ele é mais para situar esse contexto todo que a gente já falou, né? Onde você tem muitas vezes uma dinâmica já hegemônica de produção de evidências e de como os tratamentos baseados em evidências são conduzidos, que alternativas já foram propostas para isso, né? Que propostas atualmente existem para isso, então eles falam de outros modelos transdiagnósticos e coisas assim. Então é mais essa coisa de tipo assim, tá, quais são as alternativas que existem hoje a essa perspectiva que está muito associado ao modelo sindrômico, né? Então, eu acho que essas três literaturas são bem legais, assim, né? Não é uma leitura difícil. Acho que principalmente para quem já tem alguma familiaridade com abordagens terapêuticas, é uma coisa que facilita, assim, né? Vai ser uma conversa já comum, né? E eu acho que para qualquer pessoa, assim, quero começar a entender terapia baseada em processos agora, né? Eu iria para o último livro, né? E talvez a partir dele começar a estudar as outras coisas, né? Mas eu acho que ele é a melhor introdução possível, assim, dentro disso, né? Se a pessoa quiser saber mais da prática mesmo, né? Se a pessoa quiser saber outras coisas, talvez os outros livros se encaixem melhor. E aí, alguém tem ainda mais alguma pergunta? Pense Ele algo, a já, gente já pode encerrar. ele já deu um resumão dos livros. Uhum. Então vamos encerrar, né? Uhum. Fazer o encerramento aqui. Será que eu posso falar algumas críticas Pode não. Não. Pode. Não a Tá você, bom. gente, a terapia baseada em processos. Ah, pode, por Pode. favor. Por Críticas. gentileza. São Gostamos sempre de críticas. bem-vindas. Então, uma coisa que aconteceu, né, agora nesse último encontro da ICBS, e que aí a gente ficou sabendo isso, principalmente pelos nossos colegas que estavam lá, né? Acho que o Raul foi um dos mensageiros, assim, dessa. Inclusive, vou aproveitar para fazer propaganda barra spoiler, né? No podcast do Seed Act, a gente vai ter um episódio com o Raul, então, que a gente vai Ele falar um pouquinho enterrando, sobre isso. É, enterrando as coisas. Coisa boa, hein? o Vem aí, enterro, hein? o funeral Bem do Hexaflex. É, É, o Hexa... é todo mundo de preto desse jeito. Vai ser engraçado porque provavelmente esse episódio vai sair depois. Então vocês assistem aí que já saiu, né? Mas enfim, uma coisa que acho que é uma crítica válida, né? Que algumas pessoas trouxeram e conversaram também lá no listserv do Terapia Baseada em Processos, é que da forma como o modelo está constituído hoje, algumas pessoas chamam ele até de uma avaliação baseada em processos, não necessariamente de uma terapia baseada em processos, né? Porque o modelo de redes ele ainda está muito mais voltado para descrever a experiência da pessoa, e óbvio que tem algumas coisas ali relacionadas à intervenção também, mas a maior parte do livro é mais dedicada a como organizar isso, assim, né? Tem até alguns comentários mais ácidos, assim, né? Tipo, então quer dizer que para eu me tornar um terapeuta melhor, eu tenho que pegar uma lousa e começar a arriscar umas coisas e fazer setinhas, assim, né? Para as pessoas. Isso aqui vai me fazer um terapeuta mais competente. E eu acho que isso ainda precisa ser melhor desenvolvido, né?
E sem falar que tem processos que não foram devidamente, processos e procedimentos que não foram devidamente também explorados pela literatura da terapia baseada em processos, né? Um desses que eu posso dar exemplo são os processos de relação terapêutica, né? Então, a interação ali que está acontecendo em tempo real na sessão, algo que é muito enfatizado, por exemplo, na FAP, né? Como a gente conhece, na terapia analítica funcional. Isso talvez ainda não está tão profundamente descrito dentro desse modelo, mas seria algo importante também, né? Porque é algo que talvez vá dar berço, assim, né? Vai dar amparo para todas E eu acho essas que outras isso mudanças, entra assim. também nessa Uhum. crítica aí desse ponto de vista mais geral, né? Porque, assim, tá sendo muito mais pautado a essa descrição de processos em si, né? Mas na vinculação com os procedimentos, né? E, enfim, como é que a gente faz isso? A gente monta esse quebra-cabeça, aí que acho que fica mais complicado, assim, né? Acho que é aí que o bicho pega, né? De certa maneira, e as críticas se dirigem para esse lugar, talvez. Sim, sim, sim. E posso dizer que são críticas que eu acho mega válidas, assim. Muito mais válidas do que dizer do tipo, isso é ficção científica, ou, não, isso não tem nada de novo, há 60 anos atrás já diziam algo parecido, assim, porque essas críticas não contribuem em nada, assim, no final É, Sem das a dúvida, contas. né? crítica que o pessoal vê, já vê algumas pessoas falando que isso é ataque brasileiro, teoricamente. Isso é só uma versão do ataque brasileiro. Muita gente Uhum, falando isso também. É, né? Esses argumentos que, enfim, não tem qualidade alguma, né? Não contribuem. É complicado nesse sentido, de fato. Mas, enfim, eu acho que a gente já está chegando perto do fim. Queria já muitíssimo agradecer a João pela disponibilidade. A gente está gravando num domingo de noite, gente. Pelo amor de Deus. Uhum. Coitado do João. Mas, enfim, né? Você vê uma pessoa que foi solista pra gente, né? Na amizade mesmo. É, mas já agradeço muito, João. Assim, foi bem acertado o fato de você, inclusive, ser o primeiro episódio oficial, né, com convidado. Uhum. É, e foi muito bacana assim, a gente poder ter esse papo aqui sobre terapia baseada em processo, porque é o futuro da terapia baseada em processo, é o futuro. É o futuro que já chegou, inclusive, né? E que, enfim, tem várias coisas relevantes aí a serem vistas, vários problemas também, né? E esse papo dessa maneira tão, enfim, tranquila e racional é super válido, assim. E você trouxe coisas muito relevantes, assim, acho que contribui bastante, de fato. Para mim, pessoalmente, eu posso dizer que foi bem bacana, assim, saber do que sua leitura e sua expertise atualmente no tema, onde você chegou, o que é que você tem pensado sobre isso agora. E é isso, assim, só queria agradecer muito mesmo. valeu, Legal. eu que agradeço, João. Acho que foi ótimo. E podem me chamar de novo, assim, eu tô livre no domingo, avisando com antecedência, a gente arruma um jeito. Ótimo. Obrigado, João. Foi muito legal estar aqui com todo mundo, especialmente com você. Bem legal. Foi muito bom aprender mais ainda com você, né? Saber a sua história, seu passado não muito legal. Agora eu posso tirar sarro de você, você é filho de Aaron Beck, então já mais um motivo para zoar com você. E muito bom estar com vocês, brincar com vocês. E vamos para o próximo com novos convidados. É isso. Então, ficamos por aqui. Mais um episódio do podcast barra videocast Espaço. Prosa contextual. E ficamos aí para uma próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau.